Bom dia, gente. Vamos iniciar de mais uma aula hoje. Hoje nós vamos trabalhar a aulinha de ciência, né? Aula de ciência, certo? E vamos aqui fazer como se fosse uma avaliação. E vocês vai me acompanhando e vai prestando atenção, certo? Então vamos começar hoje com um texto, né, que fala, que tem um título aqui, ó, né? O título do texto é esse, Manto Verde, certo? E aqui nós temos o texto. Então o texto começa falando assim: Planeta Verde, seu manto verde purifica o ar, protege o solo e enfeita a natureza. Nos jardins e campos, nas montanhas e vales, dentro dos rios, mares e lagos, lá está ele. Esse manto verde alimenta esse manto verde que nos alimenta e dá vida. Abriga os pássaros e muitos outros animais. Planeta Terra, não podemos descuidar de seu manto verde, pois ele é muito importante. Sem ele não dá para ficar. Veja aqui que a gente tem uma autora. A autora desse texto é Rosemary de Souza Pereira. Rosemary de Souza. Porque, gente, a gente continua aqui dando continuidade. Então, vamos responder algumas coisas de acordo com o texto. Responda, né? O texto está aí e nós vamos ver a primeira perguntinha aqui do texto. Qual o título desse texto? A gente viu que esse texto ele tem um título, né, que podemos chamar de quê? De manto verde. Então eu posso colocar aqui, né? A pessoa aqui embaixo colocar ou manto verde, certo, gente? Tá aqui, ok? Beleza? A outra pergunta é qual vamos aqui, qual o nome do autor? A pessoa que escreveu esse texto, né? Qual o nome do autor? Então a gente viu lá o nome dela, o nome da pessoa, não é um autor, é uma autora, né? É a pessoa que escreveu. O nome dela é o que? Rosemary de Souza. Botar Rosemary, e que a gente pode dar de Souza. Rosemary de Souza. Rosemary de Souza. Tem Pereira também, né? Se tiver espaço, pode dar aqui, ó. Rosemary de Souza Pereira. Completinho, igual está lá no texto, ó. Rosemary de Souza Pereira. Esse é o nome da autora, pessoa, quem é a autora? A pessoa que escreveu
que escreveu o poema. A gente, quando tem um livro, o autor do livro, a autora do livro. Então, o autor desse texto aqui foi a Rosemary de Souza Pereira. Continuando, esse texto que você leu terceiro, esse texto que você leu, ele é o quê? Ele é uma lenda, um poema ou uma piada. Tem 3 opções aqui, né? Esse texto que você leu, ele é o quê? Ele não pode ser uma lenda, né? Nem pode ser uma piada. Então nós vamos ficar com o poema. Pois é, gente. Então, esse texto é um poema. Tá? Nós vamos observar a outra pergunta. O que é que está dizendo a outra pergunta 4? Né? Esse texto tem aí versos. Né? Ele quer saber quantos versos tem esse texto. E estrofe. E quantas estrofes. Agora a gente vai ter aí um pouquinho de atenção, certo? Na questão do poema. Eu vou mostrar a vocês o que são versos e o que são estrofes, tá certo? Vamos lá, para a gente poder ter essa ideia. Aí depois a gente responde a pergunta, tá? Volta para o texto aqui, ó, tá certo? Gente, é bem importante você saber que cada uma linha dessa aqui, ó, isso é um verso. Então nesse aqui eu tenho um verso, 2 versos, 3 versos, 4 versos, 5 versos. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Pronto. Então veja, esse aqui que tem 5 versos, eu formo a primeira estrofe, tá? Vamos mudar aqui a cor. Eu formo a primeira estrofe, certo? Então vou botar aqui a estrofe 1. Vou aumentar aqui a substância só, tá? Então aqui é a estrofe 1. Certo, pessoal? A estrofe 1. Gente, aí a gente continua aqui, ó. Vindo para a próxima estrofe. Aqui. E vamos ver também, né? Então ali 5 versos. Então vamos lá os versos. Vamos ver todos os versos primeiro. Depois nós vemos a estrofe, tá certo? Vamos lá. Então aqui eu tenho 5 ali, 6, 7, 8, 9, 10. Cada pedacinho desse é um verso no poema, certo? Vamos continuar. 10, né? 11, 12, 13, 14, 15. 15, certo? 15. E aí, continua lá, né? 16, 17, 18, 19, 20. Tem mais? Então são quantas estrofes? Vamos contar agora. Uma. Vamos mudar aqui a cor. E vamos contar aqui agora, ó. Aqui tem uma ali, né? Que são 2. Que é uma a primeira. Então essa aqui vai ser a segunda. Tá? Segunda estrofe. Aqui vai ser a terceira estrofe. E aqui vai ser a quarta estrofe. Certo? Então temos 20 versos e 4 estrofes. Certo? Essa é a ideia e a resposta lá da segunda questão. Certo? Então vamos lá. Aliás, a segunda questão, da quarta questão. Esse texto tem, então nós vamos colocar aqui, ó. Quantos versos? Aí nós vamos colocar aqui agora. Tem o quê? 20. Opa, tem 20 versos. E quantas estrofes? Estrofes só temos 4. Ok, pessoal?
certo? Então, dentro de um poema, cada linha daquela é um verso. Cada linha é um verso, certo? Ok, gente, vamos lá, continuando aqui. Ó, quem é o manto verde? Quem é o manto verde? A que se refere o texto? Aí vamos lá, tem as opções, né? Flores, sementes e vegetais. Claro que o manto verde se refere aos vegetais, né? Então eu posso aqui, ó, claramente marcar em vegetais, certo? São as plantas e outros tipos de plantas, né? No geral, é o manto verde, é a camada verde. A camada verde, certo? No geral. Vamos continuar. Aqui eu tenho, ó, de acordo com o texto, veja só, de acordo com o texto, vamos diminuir um pouquinho para a gente poder ler. De acordo com o texto, de acordo com o texto, para quem as plantas servem de abrigo? Lá no texto está dizendo. E a gente pode botar aqui, ó, né? Pode responder isso aqui, aumenta aqui um pouco. E a gente pode colocar aqui, a gente já sabe que o texto diz lá em cima, o texto diz lá em cima que, ó, esse manto verde que nos alimenta, abriga quem? Os pássaros, abriga os pássaros, né? Ok? Abriga os pássaros, tá? Se a gente presta atenção aqui, ó, abriga os pássaros, deixa eu diminuir essa intensidade, né? Abriga os pássaros e muitos outros animais, certo? Então essa é a nossa resposta lá da questão 6, né? 6. De acordo com o texto, para quem as plantas servem de abrigo. Tá falando de planta, professor? Manto verde? É plantas, são as plantas, né? São todas as plantas. Então, o que a gente vai colocar? Pássaros, pássaros, né? Muito bem. E aqui eu posso colocar e muitos outros e muitos outros o quê? Animais. Animais. Tá aqui, né? Desculpa aqui, algum erro. Vamos voltar um pouquinho. Agora, animais. Então aqui ficou a nossa resposta, né? Olha aí. Pássaros e muitos outros animais. Vamos colocar aqui um acento na palavra pássaro, para a gente não esquecer, não passar batido, né? Ok? Pássaro e muitos outros animais. Deixa eu voltar aqui. Vamos para a próxima. Na natureza, na natureza, o que os vegetais garantem? Então tem duas opções. Qual é a mais correta, né? Nossa, já está até aqui. O que é que os vegetais ele garantem para a gente? Poluição ou gás e oxigênio?
claro que é o gás oxigênio, né? Essa é uma questão da gente observar o que é que o que é que a natureza nos garante. Aí, né? Então vamos lá. Gente, dando continuidade aqui à nossa aula, tá certo? Vamos responder ainda sobre o manto verde. Encontre as respostas para as questões na cruzadinha abaixo e enumere, tá? Então, a gente continua nossa aula fazendo o seguinte. Preste bem atenção. Olha, aqui eu tenho o manto verde e aqui eu tenho, gente, a cruzadinha, tá? Cruzadinha, tá aqui. Olha, tem uma, tá? Vai estar aqui embaixo. Então, quais são as palavras da cruzadinha que nós podemos observar aqui? Tá? Deixa eu só aumentar um pouco. Então, eu tenho água, tem alimentos, oxigênio, caule, folha, tem sais minerais e tem isso aqui, gente. Essa palavrinha aqui, ó, eu vou marcar, certo? E a gente fica. Essa palavrinha aqui, ó, eles erraram. Essa palavra aqui é plantas. Essa palavrinha é plantas, não é plantos. Então, no lugar desse O aqui, ó, isso aqui é um A. Então, vamos tentar colocar aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Isso aqui, em vez de ser um O, isso aqui é um A. Então, tá aqui, ó. Tá aqui pra gente. Isso aqui é a letra A. É plantas. Ok, pessoal? Só pra gente poder entender melhor. Certo? Isso aqui houve um erro de digitação na hora de colocar que o pessoal colocou de forma correta. Mas é plantas. Então, vamos lá. Vamos ver aqui qual é a primeira pergunta. As raízes retira do solo. O que é que a raiz retira do solo? Retira água, né? E os minerais. Então a gente já viu aqui duas respostas, né? Eu posso claramente dizer que a raiz retira do solo a... Opa, agora a gente vai ter que diminuir, né? E botar uma outra cor. E vamos ter que botar no número 2. Ok, agora. Deixa eu fazer aqui. Vamos lá. Então, água, né? E a gente também tira do solo sais minerais, né? E os sais minerais. Vou botar, fazer assim, né? Ó. Sais, embaixo boto minerais. Minerais. Ok? Minerais. Certo, pessoal? Então nós temos já duas aí, né? Já podemos enumerar lá o número 1 e o número 2. Vamos colocar que cor, não sei, vamos colocar cor aqui. A número 1 é água. Então vamos botar isso de vermelho. Né? Então, até tá aqui no 3. Tá aqui número 1 aqui. Sais minerais é o 2, né? Tá aqui embaixo. Vamos ver. Opa, sais minerais. Então aqui vai ser o número 2. Número 2, tá aqui. Beleza, gente? Vamos lá. Continuando a nossa aulinha de hoje. Às vezes eu coloco aqui. Continuando a nossa aulinha de hoje, nós já estamos alcançando aí mais de 20 minutos. Então, vamos continuar, tá? Vamos continuar a nossa aula. Então, aqui, ó. Levando para outras partes... Opa, deixa eu ver aqui.
que são levadas para outras partes da planta pelo... Eita. Quem é que leva os sais minerais e a água para outras partes da planta, né? Só pode ser o que é que vocês acham? O caule, né? O caule. Então a gente coloca aqui, ó. Caule. Então o caule é o número 3, né? Vamos lá. Colocar aqui o número 3. Onde é que está a palavra caule? Aqui, achei. Achamos. E é o número quanto? 3, né? Vou botar aí. 3. Vamos lá. A minha mão de novo aí. Então, volta, tá certo? Vamos continuar. Vamos continuar aqui respondendo justamente isso aqui, tá? Então, veja. As plantas utilizam o que? Oxigênio do ar, né? Então, aqui a gente pode colocar aqui. Essa aqui é oxigênio. Bota aqui, ó. Oxigênio. Desculpa, vamos voltar. Vou muito para cá. Vamos aumentar um pouquinho. Agora. Aqui com mais espaço para escrever, né? Então vamos lá. Oxigênio. Ok, pessoal? Vamos lá. Deixa eu diminuir. E vejam. De oxigênio, vamos ver o número. Número 4, oxigênio. Vamos colocar lá o número 4. Onde tem oxigênio? Aqui, ó. Oxigênio. Número 4. Então, bota lá. Número 4. Aqui, né? Número 4. Ok? E vamos lá. Nós temos mais uma perguntinha lá, né? Vamos nos organizar aqui para ver. Então, beleza. Então, veja, oxigênio absorvido, vamos lá. As plantas utilizam o oxigênio do ar na respiração que é absorvido pelas plantas, né? Pelas plantas. Somente, não, o oxigênio, ele é absorvido, o oxigênio é absorvido pelas folhas, né? Então, eu posso colocar aqui a palavrinha folha já, né? Aqui, ó. É a número 5. Vamos botar coisa diferente. Tá mudando aqui. Número 5. Então, eu boto aqui. O oxigênio é absorvido pelas folhas. Beleza. Folhas. Somente as plantas produzem seus próprios alimentos. Bora. Seus próprios alimentos. Então, somente as plantas aqui. Então, a gente aqui coloca plantas, né? Vocês acompanham em casa. Vamos fazer muita coisa, tá? E vamos colocar aqui. Olha. Somente as... Chamar um pouquinho. Agora. Somente as plantas produzem o seu próprio alimento, seus próprios alimentos. Então, durante a fotossíntese, mas aqui
A palavra é alimentos. Então, alimentos aqui. Alimentos. Certo? Minha gente. Ok, pessoal? Então, vamos agora enumerar lá em cima, né? A gente já enumerou até oxigênio, foi o 4, folha. É o 5, planta. É o 6 e alimentos, o 7. Vamos lá? Então, folha. Né? Alimentos aqui é o 7, a gente já sabe quem é o 5. O 5 foi folha, não foi? Folhas. Outra coisa diferente aqui. Vamos lá. Enumerar. Nossa coleguinha aqui. Então, folha foi o número 5. Planta. 6. E por fim, né? Vou voltar aqui, alimentos, número 7. Certo, pessoal? Então, nós fizemos uma atividade simples, né? Falando sobre as plantas, e aí tem algumas funções. E, gente, agora eu vou pedir para vocês fazer o seguinte, responder essa atividade que vem aí agora, tá? Essa atividade que vem agora, isso aqui. Eu vou